naquele livro que o teólogo Justo Gonzalez chama-o de o Evangelho do Espírito Santo. Eu me refiro ao livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. O Evangelho do Espírito Santo. Nós vamos ler os versos 1 do capítulo 1 até o verso 11. E como também a minha obreira hoje estava no Enem, mais um domingo, não pôde estar ali na função dela. Então eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia, a Bíblia aberta, para acompanhar a nossa exposição e rogando aos irmãos aí que se for conversar, converse com o Espírito Santo. Pedindo a Ele para que use este humilde pecador para a edificação da sua igreja, para a sua edificação. Diz-nos assim a Escritura Sagrada: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus,
por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Oremos. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós rogamos que Tu nos conceda a graça de ministrarmos a Tua palavra na ousadia e no poder do Teu Santo Espírito. Cativa nossa mente e o nosso coração a Tua palavra, para que sejamos edificados, exortados e consolados, encorajados, Senhor, para prosseguirmos vivendo para o louvor e a glória do Teu santo nome. Por Cristo e em Cristo Jesus nosso Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, é pertinente, como o teólogo Justo Gonçalves chama o livro de Atos dos Apóstolos, de o Evangelho do Espírito Santo. Uma vez que a ênfase do autor, Lucas, é o ministério do Espírito Santo. E certamente este livro trata-se de um segundo volume de uma única obra. Isto significa dizer que esta obra única permeiam 2 volumes, os quais Atos seria o segundo, e o Evangelho, que São Lucas escreveu, seria o primeiro volume. Alguns estudiosos da Escritura chegam a afirmar que estes 2 livros, na verdade, compunham uma única obra, um único livro. E algum escriba posterior, no decorrer da história, teria dividido esta obra literária, este livro, em 2 volumes. O fato é que se percebe a unidade, a relação entre esses 2 livros. A distinção entre eles está no fato de que, conquanto Lucas, o Evangelho, narre-nos as obras e os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Verbo encarnado. Já o livro de Atos dos Apóstolos narra-nos as obras e os ensinos que Jesus continuou a realizar por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da ação do Espírito Santo de Deus. De modo, amados irmãos, que essas literaturas, eu me refiro a Lucas e a Atos dos Apóstolos, é a literatura preferida dos pentecostais. É a nossa literatura preferida. Visto que nós enxergamos Lucas não apenas como um historiador, alguém narrando fatos, mas sobretudo um historiador que usa a história para expressar, para manifestar uma teologia que para nós é muito clara. A teologia do Espírito de Lucas é uma teologia que tem como ênfase o carisma, o comissionamento e o empoderamento do Espírito Santo
sobre a igreja, capacitando-a para a proclamação do reino de Deus e para o serviço do reino de Deus. Contudo, esse texto que nós lemos permeia uma temática importante acerca desse ministério do Espírito Santo sobre a igreja e na igreja. A promessa do Pai. E sobre este tema específico eu gostaria de refletir com vocês à luz desse texto sagrado. Certamente, extraindo da Escritura Sagrada, desse texto que nós lemos juntos nessa noite, 4 atitudes que nós, cristãos, devemos ter quanto a esta promessa. A promessa do Pai por meio do Filho, ou a promessa do Filho a promessa do Pai em nome do Filho, de revestir, de capacitar, de comissionar e de empoderar a sua igreja com o Espírito Santo de Deus. Primeira atitude está entre os versos 1 ao verso 5. Precisamos confiar na promessa do Pai. Observe, queridos irmãos, que nessa perícope da passagem que nós lemos, e eu quero mais uma vez ler convosco e pedir a vossa atenção, para que nós percebamos nesse texto, Jesus fala claramente aos seus discípulos, após ressuscitado, após padecer pelos nossos pecados e ressurgir dentre os mortos ao terceiro dia, diz-nos o autor sagrado, Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, que entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, à destra do Pai, ele esteve com os discípulos no decorrer de 40 dias. Alguns estudiosos da Escritura Sagrada questionam se esse período de fato é literal. Mas em outras passagens da Escritura Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, esta expressão, esse período de tempo, ele é constantemente anunciado, ele é constantemente relatado. Como não nos lembrarmos da ocasião em que o livro de Êxodo, capítulo 32, narra-nos quando o profeta Moisés sobe ao monte Horebe para estar com o Senhor e receber do próprio Deus, receber do próprio Senhor as 10 palavras, ou os 10 mandamentos. E diz-nos a Escritura Sagrada que ele esteve no monte por 40 dias. Também, como não fazermos um paralelo com Mateus capítulo 4, a ocasião em que o evangelista narra-nos, após Jesus haver sido batizado no Rio Jordão, ele é compelido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E esteve por 40 dias. O paralelo deve ser feito, deve ser lembrado. Percebam que em Mateus 4, quando o texto sagrado, quando a palavra de Deus narra-nos a ocasião em que Jesus foi conduzido ao deserto e esteve por 40 dias e fora tentado pelo diabo, marca de forma significativa o início do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto Deus encarnado. No versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, diz que ele inicia o seu ministério pregando na Galileia. E a mensagem que altissonantemente
bradava dos lábios puros e santos de nosso Senhor Jesus Cristo era: arrependei-vos, crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. O paralelo com esse texto de Atos parece-nos, amados irmãos, que assim como esses 40 dias em que Jesus esteve no deserto, tem uma relação com o início do ministério de Jesus, o que Lucas, que narra também esses 40 dias no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, parece-nos que esses 40 dias têm o propósito de fazer um paralelo com o início do ministério de Jesus, enquanto Deus encarnado, e a continuação do ministério de Jesus, agora, pela graça, pelo poder, pela obra do Espírito Santo, através dos apóstolos e de sua igreja. Mas percebam que a ênfase aqui no texto é o que está dito pelo próprio Senhor Jesus no versículo 4. Observe. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amados irmãos, a promessa da vinda do Espírito sobre a igreja e na igreja, a promessa do revestimento do Espírito permeia todo o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu diria, vai além do ministério de Jesus Cristo, permeia toda a Escritura Sagrada, desde o Antigo Testamento. Em Números capítulo 11, o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus que fora derramado sobre Moisés, capacitando-o a uma liderança profética sobre o povo de Deus, é repartido com 70 anciãos. E eles, reunidos no arraial, profetizam. Em Joel, capítulo 2, versículo 28, até o verso 30, o profeta também fala-nos que nos últimos dias o Espírito Santo haveria de ser derramado sobre a igreja, sobre jovens, homens e mulheres, servos e servas, jovens e idosos. O Espírito Santo seria derramado copiosamente, sem distinção cultural, étnica, cronológica. O Espírito Santo ia ser derramado copiosamente, prodigiosamente, capacitando o povo de Deus, a comunidade profética, a testemunhar nos últimos dias. Esta expressão, últimos dias, ela é escatológica. É uma expressão muito comum, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. E na maioria das vezes está relacionada à inauguração do reino de Deus. Inauguração esta que é evidenciada, consumada pela encarnação do Verbo, pela vida, pela morte, ressurreição e a ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejam, no Evangelho que São Lucas escreveu, no capítulo 24, a palavra de Deus narra-nos a ocasião em que Jesus ressurreto aparece aos seus discípulos. Ele já havia aparecido a 2 discípulos a caminho de Emaús. A princípio, estes não tinham
percebido, não tinham reconhecido quem os acompanhava pelo caminho. E diz-nos a Escritura que somente quando ele repartiu o pão e que expunha as Escrituras para ambos, que eles perceberam, reconheceram que era o Mestre ressuscitado. Aquele que eles haviam visto, testemunhado, pendurado, vituperado no madeiro, havia vencido a morte, ressurgido dentre os mortos, e estava diante deles, vivo pelos séculos dos séculos. E diz a Escritura que eles vão aos discípulos para compartilhar as boas novas. O Cristo estava vivo. E essa boa nova precisava ser compartilhada. E diz o texto, a partir do versículo 36 de Lucas 24, que enquanto eles contavam que haviam visto a Jesus, de repente, o Mestre, o Cristo, o Verbo de Deus, se revela entre eles. Aparece diante deles, dizendo-lhes: paz seja convosco. E diz o texto que eles ficaram perturbados. A palavra que Lucas usa, eles ficaram perturbados, eles ficaram espavoridos. Alguns chegaram a dizer: deve ser um espírito, estamos vendo um espírito. E obviamente, amados irmãos, que a ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição espiritual. A ressurreição de Jesus foi uma ressurreição física. Ele ressurgiu dentre os mortos. Fisicamente, corporalmente. E estava entre os discípulos, diante dos discípulos. E diz o texto que o mesmo Jesus diz: vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, verifiquem, um espírito não tem carne nem ossos. Isso é evidência da ressurreição de Jesus. Ele está entre eles. Ressurreição corporal, física. Ele pode ser tocado, ele é tangível, é carne e osso. Ressurgiu em glória. O texto diz que Jesus mostrou-lhe as mãos, os pés. E diz o texto sagrado, a partir do versículo 45, que Jesus lhes abriu o entendimento para que eles compreendessem a Escritura. Para que eles discernissem tudo aquilo que fora dito pelos profetas, pela lei, nos salmos, acerca do Messias, acerca de Jesus. Que ele haveria de padecer pelos nossos pecados, mas ele haveria de ressurgir dentre os mortos. Pois a obra redentora de Cristo, se não houvesse ressurreição, seria incompleta. Se Jesus não houvesse ressuscitado, ele não seria um perfeito mediador, nem seria um pleno redentor. A ressurreição é o âmago da nossa fé. A ressurreição é o coração da nossa fé. Mas veja bem, a palavra de Deus nos diz que Jesus, então, dirigindo-se aos seus discípulos, diz-lhes: vocês devem ser testemunha dessas coisas. Contudo, eu haverei de enviar a promessa do meu Pai. Verso 49 de Lucas, capítulo 24. Eu enviarei a promessa de meu Pai. Permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder.
Esperem, confiem nesta promessa, aguardem para que esta promessa seja consumada, para que esta promessa, ela seja consumada em vós e para vós, revestindo-os, capacitando-os, enchendo-os do poder de Deus. Mas nós encontramos relatos desta promessa há muito prometida, não apenas nos relatos de Lucas ou nos relatos dos sinóticos. No evangelho que São João escreveu, capítulo 14, e o verso 26. No cenáculo, Jesus estava na iminência de ser crucificado. Ele está ceando com seus discípulos. Ele anuncia que haveria de padecer e que haveria de ser tirado deles. No entanto, eles não ficariam órfãos. Eles não seriam abandonados. Eles não ficariam sozinhos. Ele haveria de enviar um outro Consolador. No verso 26, está escrito, palavra de Deus: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. No verso 26 do capítulo 15, ainda do Evangelho, conforme São João escreveu, está escrito: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Percebam, amados irmãos, Jesus fala reiteradamente, insistentemente, que a igreja, que os discípulos não ficariam órfãos. Ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, para guiar a igreja, para instruir a igreja. No verso 26 que nós lemos, Jesus fala que este Consolador, ele vem da parte do Pai. Ele vem da parte do Pai. Mas vem da parte do Pai por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. O Espírito procede do Pai, mas por meio de Jesus. E é concedido à igreja, derramado sobre a igreja. A promessa do Pai foi consumada, revestindo a igreja, capacitando a igreja, comissionando a igreja e empoderando a igreja para proclamar o reino de Deus e servir ao reino de Deus. Mas veja, em Atos, ou melhor, ainda no Evangelho que São João escreveu, do capítulo 16, verso 13 e 14, a palavra de Deus nos diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Ora, amados irmãos, eu disse há pouco que Atos pode ser chamado sim de um evangelho do Espírito Santo. Mas o que está claro em Atos dos Apóstolos, como também no evangelho que São Lucas escreveu e em toda a Escritura Sagrada, que o ministério do Espírito Santo não entra em conflito com Cristo. Não entra em conflito com os ensinos de Jesus, nem com as obras de Jesus. Na verdade, o que Atos testemunha
É o que Jesus continua a realizar e continua a ensinar após ressuscitado, assunto aos céus, por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo jamais entra em conflito com Jesus Cristo. O Espírito Santo jamais ensina aquilo que Jesus já não tem ensinado. O Espírito Santo não revela aquilo que já não tenha sido revelado por Jesus. Porque a obra do Espírito é continuar a realizar e ensinar na igreja aquilo que Jesus fez com seus discípulos, a igreja incipiente enquanto Deus encarnado. O ministério, a obra do Espírito é glorificar a Jesus. A obra do Espírito é nos conduzir a Cristo. A obra do Espírito é nos revelar a Cristo. Portanto, amados irmãos, a vida cristã sem a obra do Espírito, sem o ministério do Espírito, seria inconcebível. É o Espírito Santo que consola a igreja. É o Espírito Santo que instrui a igreja. É o Espírito Santo que guia a igreja. É o Espírito Santo que santifica a igreja. É o Espírito Santo que lembra a igreja de tudo aquilo que Jesus ensinou e realizou. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos empodera para testificarmos de Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor. Mas vejam, em Atos dos Apóstolos, ainda entre os versos 1 e 5, eu dizia que uma das atitudes implícitas desse texto é que nós precisamos confiar na promessa do Pai. Sim, confiar na promessa do Pai implica em compreender que esta promessa já foi consumada. A consciência de que a terceira pessoa do ser divino, o Espírito Santo, já foi enviado em nome do Filho pelo Pai, para ser derramado abundantemente sobre a igreja, para revestir a igreja, para comissionar a igreja copiosamente. Por isso, no versículo 8, Jesus diz aos seus discípulos: mas recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas há dois aspectos aqui, que eu penso serem relevantes para nós destacarmos nesse primeiro tópico. De que precisamos confiar na promessa do Pai. E ambos os aspectos estão relacionados aos atos do Espírito Santo. E esse primeiro aspecto é o mandamento do Espírito. Observem, no verso 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Percebam, é curioso como o autor sagrado fala-nos aqui de um período entre a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus. Esse período que Lucas fala ser de 40 dias, e que nós já refletimos que não precisamos interpretar esses 40 dias como literais. É uma expressão muito comum na Escritura,
E não necessariamente precisa ser compreendido na sua literalidade. Fizemos inclusive paralelos no Antigo e no Novo Testamento. Os 40 dias de Moisés no monte. Os 40 dias de Jesus no deserto. E agora os 40 dias de Jesus, após ressurreto, com os discípulos, instruindo-lhes assuntos concernentes ao reino de Deus. Uma pergunta o texto suscita. Se o verso 2 nos diz que Jesus, após ressuscitado, concedeu mandamentos aos seus apóstolos, por intermédio do Espírito Santo, devemos perguntarmos-nos: que mandamentos foram estes? Que mandamentos foram estes? Certamente, amados irmãos, não foram mandamentos contrários ao ensino de Jesus, contrários aos mandamentos de Jesus. Eu disse há pouco que o Espírito Santo jamais ordena aquilo que Jesus não ordenou. Os mandamentos do Espírito Santo são os mandamentos de Jesus. Os ensinos do Espírito Santo à igreja são os ensinos de Jesus. O que na verdade está, amados irmãos, implícito em todo o livro de Atos dos Apóstolos, é que Lucas tem uma intenção muito clara. Jesus continua a instruir a sua igreja. Jesus continua a ensinar a sua igreja. Jesus continua presente na igreja. Jesus continua operando na igreja. E Ele o faz por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa divina que representa o Filho. É a pessoa divina que procede do Pai, em nome do Filho, para estar com a igreja, para vitalizar a igreja, para encorajar a igreja. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam trancafiados, os discípulos estavam espavoridos. A morte de Cristo, o madeiro, os havia deixado com medo, com dúvida, cercado de incertezas. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz-nos a palavra de Deus, que após um grupo de 120 irmãos estiveram orando incessantemente, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo fora derramado sobre a igreja. O Espírito Santo desceu sobre a igreja. Línguas repartidas como de fogo foram vistas sobre a cabeça de cada um dos discípulos. Eles falavam em outras línguas, anunciando as grandezas do Deus Todo-Poderoso. E outrora, os discípulos que estavam com medo, cercados de incertezas, foram empoderados pelo Espírito. E Pedro ergueu-se e com sua voz, cheio do Espírito Santo, diz: olha, o que vocês veem neste exato momento não é que estes irmãos estejam embriagados, são 9 horas da manhã. É a 3ª hora do dia. Isso não é embriaguez. O que vocês presenciam, o que é manifesto entre vós, é aquilo que o profeta Joel profetizou. No capítulo 2, verso 28 ao 30, nos últimos dias eu enviarei, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne eu derramarei do meu Espírito. Os vossos filhos, as vossas filhas
haverão de profetizar. E aqui, irmãos, permitam-me fazer um parêntese. No sermão, abri um parêntese. É pertinente que nós reflitamos à luz desse texto de Joel 2, do verso 28 ao 30, que Pedro reverbera-o em seu sermão no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 17. Aqui o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, fala dessa promessa, a promessa do Espírito Santo empoderando a igreja. A promessa do Espírito Santo capacitando a igreja, comissionando a igreja e empoderando a igreja. E ele diz: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse Espírito vai ser derramado sem fazer distinção sexista. É sobre filhos e filhas. Não faz distinção sexista. Não é sobre homens, nem somente sobre mulheres. É sobre homens e mulheres, filhos e filhas. É salutar, amados irmãos, ressaltarmos que a promessa de o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja, empoderando a igreja, não faz distinções sexistas, distinções culturais, não faz distinções de faixas etárias. É sobre jovens, mas também sobre velhos. E aqui, amados irmãos, nós precisamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida cristã. Você jovem, você rapaz, você moça, o quanto você tem buscado desse enchimento, desse revestimento gracioso e poderoso do Espírito Santo. O quanto você, Senhor, Senhora, tem buscado do Espírito Santo. Esse texto, sobretudo, leva-nos à reflexão de que se o Pai prometeu e o Pai, de fato, consumou a sua promessa, enviando o Espírito, derramando o Espírito sobre a igreja, esta promessa, contudo, não isenta-nos da nossa responsabilidade. Quando o Espírito Santo foi derramado em Atos capítulo 2 sobre a igreja, nos versos anteriores do capítulo 1, o contexto anterior, diz-nos que a igreja estava orando. A igreja estava orando. Irmãos, nós vivemos um evangelicalismo em que as pessoas oram por saúde, oram por uma casa nova, oram por um marido, oram por uma esposa, oram por um emprego, mas não oram para serem cheios do Espírito Santo. E eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós não devemos orar pelas nossas necessidades básicas. Jesus nos ensinou a orarmos pelas nossas necessidades triviais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Contudo, amados irmãos, a vida cristã não é apenas a experiência de depender de Deus para as necessidades básicas da vida. A vida cristã deve nos conduzir a um desejo, a um anseio, a uma fome profunda de Deus. Nós precisamos ansiar por Deus e desejar a Deus mais do que qualquer coisa nesta vida debaixo do sol. Deus deve ser o nosso anelo. Deus deve ser o nosso desejo, Deus deve ser o nosso prazer, Deus deve ser o nosso objetivo.
Não estamos vindo para a igreja, irmãos, ou não estamos servindo a Cristo, ou vivendo a experiência cristã, apenas para obtermos as coisas que fazem parte dessa existência debaixo do sol. Nós conhecemos a Cristo, nós fomos resgatados por Cristo, nós fomos arrancados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, para que em nós haja um profundo desejo por Deus. Meu irmão, minha irmã, igreja gloriosa do Senhor, eu em nome de Jesus lhe digo, deseje mais de Deus. Queira mais de Deus. Ore pedindo mais de Deus em sua vida. E no que tange ao Espírito Santo, a obra que ele realiza na igreja, nós pentecostais temos um entendimento distinto de outras correntes do cristianismo, de outras confissões de fé do cristianismo histórico. Desde o movimento Holiness, desde John Wesley, que falava já de uma experiência com Deus distinta da regeneração, que eles chamavam de santificação total, ou de batismo com o Espírito Santo, despertou na igreja esse desejo de conhecer, de buscar nas Escrituras, o que seria esse batismo com o Espírito Santo. E para nós, amados irmãos, o batismo com o Espírito Santo não está relacionado à conversão ou à regeneração em si. Há uma distinção muito clara, e Lucas é o teólogo do carisma. Lucas é o teólogo do Espírito Santo. Lucas é um teólogo distinto de Paulo. E a ênfase dele é ressaltar, desde o Evangelho de Lucas até o livro de Atos dos Apóstolos, a ação do Espírito Santo, a atividade carismática do Espírito Santo, empoderando a igreja para proclamar o Evangelho da graça de Deus. Eu penso que nós podemos perceber essa distinção clara, tanto no Evangelho de Lucas, como no livro de Atos dos Apóstolos. No relato do batismo de Jesus, em Lucas, capítulo 3. O relato do batismo de Jesus, no evangelho que São Lucas escreveu. Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, verso 21 e 22, diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Sabe o que é que acontece aqui, irmãos? Aqui há uma manifestação. É aquilo que nós chamamos de teofania. É uma manifestação tangível de Deus. Uma manifestação tangível. Porque o testemunho que Lucas dá no texto, como os outros evangelistas sinóticos, Mateus e Marcos, diz que ouviu-se uma voz: Este é o meu filho amado. E segundo que corporealmente, simbolicamente, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba sobre Jesus. Está aqui o texto. Isso é uma teofania.
Outra teofania que aparece em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Um vento impetuoso e línguas repartidas como de fogo sobre cada um dos discípulos. Isto é uma teofania, a manifestação tangível da presença de Deus. Deus está presente. É isso que o texto sagrado quer revelar. Deus está presente e presente com tamanha intensidade, graça, poder, que é perceptível, tangível a sua presença, a sua manifestação. E o Espírito Santo é derramado sobre Jesus, empoderando Jesus. Isso parece um pouco estranho, visto que Jesus é Deus. No entanto, enquanto Deus encarnado entre nós, limitado à nossa humanidade, Ele ensinava, agia, curava, ressuscitava no poder do Espírito Santo. Em Lucas, ainda, no Evangelho que São Lucas escreveu, o autor sagrado narra-nos a ocasião em que o próprio Jesus fala desse empoderamento, desse revestimento do Espírito, reverberando Isaías capítulo 61. Ele está em Nazaré. Ele abre o livro dos profetas. E por ocasião estava no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu. Ele me ungiu. É um comissionamento com empoderamento. Lucas tem a intenção clara de dizer que assim como o Espírito comissionou e empoderou a Jesus para o seu ministério terreno, o Espírito Santo comissiona e empodera a igreja para testificar de Cristo, proclamar o Evangelho da Graça, pregar o ano aceitável do Senhor. Precisamos, amados irmãos, ser cheios do Espírito, buscarmos esta graça, este poder do Espírito Santo em nossa vida. Hoje, irmãos, a gente vê uns crentes rei amarelo. Vocês me desculpem. Os crentes rei anêmico. Sem desejo por Deus. Sem paixão por Deus. Sem anseio de Deus. Sem fome, sem sede de Deus. Meus irmãos, eu ainda me converti, eu fui convertido ainda em um tempo em que jovens desejavam o poder de Deus, em que mulheres desejavam o poder de Deus, em que homens, tanto jovens quanto já adultos, desejavam o poder de Deus e buscavam intensamente, incessantemente, pelo poder do Espírito Santo. Hoje é a coisa mais difícil você ver o crente orar. Tem culto de oração. Você conta 2, 3 gatos pingados. Talvez esse crente não vem para uma oração, aí diz, não, eu oro em casa, ora não. Faça um exame do seu próprio coração. A promessa do Pai se consumou. É para todos os que creem. Para todos que desejam, que buscam. Ao meu ver, a minha humilde percepção, Lucas
tanto no Evangelho como no livro de Atos dos Apóstolos, faz questão de ressaltar uma distinção. É o Espírito Santo quem converte o pecador? É. É o Espírito Santo que regenera o pecador? É. É o Espírito Santo que vivifica o pecador, trazendo-o da morte para uma nova vida? É o Espírito Santo. Mas há uma distinção clara entre a obra do Espírito Santo para trazer o pecador à nova vida e a obra do Espírito Santo empoderando este regenerado para proclamar o Evangelho da graça de Deus, para servir aos propósitos do reino de Deus. Em Atos, no capítulo 1, verso 5, ainda, Lucas registrando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos, diz: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O batismo de João era o batismo para o arrependimento de pecados. Mateus capítulo 3, Lucas capítulo 3, testemunho dos evangelhos narra-nos a ocasião em que o profeta João Batista, no deserto da Judeia, cercado por multidões que o ouviam sedentos, após 4 séculos de silêncio profético, desde Malaquias, uma voz ousada, empoderada, não falava como o profeta João Batista. E ele, que desde o ventre de sua mãe fora cheio do Espírito Santo. Lucas faz questão de ressaltar desde o capítulo 1 que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele reconheceu o Filho de Deus, o Santo de Deus, o Verbo de Deus, ele ainda no ventre de sua mãe Isabel e o Verbo ainda no ventre de Maria. Quando Maria foi visitar sua prima Isabel, e quando ela se aproximou, Isabel já anciã, estéril, velha e estéril. Era impossível Isabel engravidar, gerar um filho. Zacarias, seu esposo, também já velho. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia! Glórias a Deus. E ela concebeu. E o anjo falou ao sacerdote Zacarias que este menino seria cheio do Espírito desde o ventre de sua mãe. Quando Maria chegou lá, foi visitar sua prima e aproximou-se de Isabel. Diz a Escritura Sagrada, no Evangelho que São Lucas escreveu, que o menino se contorceu no ventre de Isabel. Cheio do Espírito Santo, ele já conheceu o seu Senhor. Ele já conheceu o seu Redentor. O ingerável, o incriado, sendo gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Desde o ventre de sua mãe, ele foi cheio do Espírito Santo. Cresceu cheio do Espírito Santo. Pregou cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, quando ele viu a Cristo aproximando-se dele, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, amados irmãos, precisamos confiar na promessa do Pai. Estes 2 aspectos, o mandamento do Espírito e a promessa do Espírito, estão claramente a nós revelados implicitamente nessa porção da Escritura. Mas há uma segunda atitude que nós, cristãos, devemos ter, à luz dessas verdades. Precisamos compreender a natureza do reino de Deus.
Veja o versículo de número 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Amados irmãos, o reino de Deus é uma temática persistente nos evangelhos. O profeta João Batista iniciou seu ministério pregando acerca do reino de Deus. Jesus iniciou seu ministério na Galileia pregando que o reino de Deus estava próximo. As parábolas que Jesus contou, narrou-nos, o evangelista em Mateus capítulo 13, Lucas capítulo 13, falam da natureza deste reino. No Sermão da Montanha, Jesus fala das bem-aventuranças do reino de Deus. Portanto, o reino de Deus é uma temática que é persistente, é enfatizada nos evangelhos. Sobretudo no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso bendito Redentor. Ele disse que o reino já estava presente no coração daqueles que criam. Que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é como a massa de um bolo que é lançado o fermento, e a massa leveda, vai crescendo. É claro os ensinos de Jesus sobre o reino de Deus. E obviamente que no contexto judaico havia sim uma compreensão equivocada acerca da natureza do reino. Para os judeus oprimidos há tantos séculos, desde os caldeus, eles ansiavam por uma libertação. Eles ansiavam por uma restauração de um reino político à semelhança do reinado de Davi e do reinado de Salomão. Eles ansiavam por uma libertação política, porque até então eles estavam oprimidos. Primeiro, oprimidos pelos caldeus, no 6º século antes de Cristo. Depois, oprimido pelos persas, 5º, 4º século antes de Cristo. Depois, oprimido pelos gregos, 3º século antes de Cristo, 3º, 2º século antes de Cristo. E depois, oprimido pelos romanos. Era opressão atrás de opressão. E eles ansiavam pela restauração do reino de Israel. Que as amarras do jugo aos estrangeiros fossem esmiuçadas. E os discípulos, a princípio, entenderam que essa emancipação, que essa libertação, que essa restauração, que este reino haveria de se consumar nos dias de Jesus e através de Jesus. E aqui estão eles, Cristo está ressuscitado, venceu a morte. Então eles se dirigem a Jesus e perguntam: Senhor, é esse o tempo do reino de Israel ser restaurado? E Jesus responde no verso 7: Não compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Veja que Jesus não censura os discípulos, e aqui, discípulos aqui, não entenda necessariamente os apóstolos, o colégio apostólico. É bem provável que estes que perguntam a Jesus
sejam aquelas cerca de 120 pessoas que estavam reunidas em oração e que o Espírito Santo é derramado, empoderando estes irmãos para proclamarem, testemunharem acerca de Cristo. Senhor, já é tempo de restaurares o reino. Eles estão querendo saber acerca do tempo. E Jesus não censura-os acerca dessa esperança de restauração do reino a Israel. Mas Jesus censura eles em duas coisas. Primeiro, eles não deviam se preocupar com o tempo. Não era hora deles se preocuparem com o tempo. O alvo deles era proclamarem o Evangelho cheios do Espírito Santo de Deus. O alvo deles era testemunhar deste reino e não ficar preocupado com o tempo do reino. Mas permita-lhes dizer o que é o reino de Deus. O reino de Deus, é quando a vontade de Deus for consumada plenamente no tempo e na história para todas as nações, para toda a criação. Então, quando a vontade de Deus plena for consumada para toda a criação, então dar-se-á a consumação do reino. Mas isso não significa que o reino já não esteja presente. Ele já está em nós. Porque o reino de Deus foi inaugurado quando o Senhor deste reino, o Rei deste reino, veio ao mundo. Quando ele se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Porque o reino de Deus não fala apenas de uma geografia, ou melhor, não fala de uma geografia específica. Muitas vezes o reino de Deus não está relacionado também a uma mensagem específica. O reino de Deus está relacionado a uma pessoa. Que onde Jesus está, o reino está. Onde Jesus está presente, o reino está presente. E se Jesus reina em nossos corações, e se Ele está presente em nossa vida, o reino já está presente. Transformando pecadores em novas criaturas. Inserindo-os no reino. Fazendo-os novas criaturas, cidadãos do reino de Deus. Que agora andam segundo os valores do reino, pensam segundo os valores do reino, agem segundo os valores do reino, vivem segundo os valores do reino. Um reino que é, eu diria, um reino paradoxal. Porque Jesus disse que neste reino, bem-aventurados são os pobres. Já imaginou? Isso é um paradoxo. Neste reino, quem lidera é o que serve. Neste reino, o bem-aventurado não é o adulto. É aquele que é como criança, que depende do Pai, que se entrega ao Pai, que espera pelo Pai, porque conhece, discerne, que é totalmente dependente do Pai, que sabe que não tem vontade própria, e que sua vontade é fazer a vontade do Pai. Este é o reino de Deus. E se estes valores não permeiam
o seu coração, se estes valores não pulsam no teu coração, então você não está no reino de Deus. E você permanece em seus pecados. E a sua eternidade é distante do reino de Deus. Não vos compete saber o tempo. O tempo é o que menos importa, disse Jesus. Qual é o tempo? Nós estamos tão preocupados com o tempo. Na verdade, irmãos, o homem moderno é escravo do tempo. E nós temos tempo para tudo. E às vezes, muito pouco tempo para Deus. Muito pouco tempo para Deus. Mas Jesus está dizendo, não se preocupe com o tempo. E Paulo diz, o tempo está remindo. Paulo diz em Romanos 13, conheça o tempo. Verso 11, que já é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação já está mais perto de nós, desde que quando aceitamos a fé. Primeiro Jesus corrige-os quanto ao tempo, não se preocupe quanto ao tempo. Depois ele corrige o entendimento de que o reino era exclusivo para Israel. Este reino não é tribal. Este reino não está restrito a uma nação. Este reino não está restrito a uma família. Este reino não está restrito a uma tribo. Este reino não era restrito a Israel. Este reino é universal. E o verso 8 testifica dessa verdade. Porque Jesus diz, olha, comecem em Jerusalém, mas não fiquem somente em Jerusalém. Alcancem a Judéia, depois Samaria, e até os confins da terra. Oh, irmãos, este reino é um reino universal. Reverbera a promessa que Jesus fez a Abraão. No teu descendente serão abençoadas todas as famílias da terra. Este reino é universal. Terceira atitude para a gente concluir. Precisamos compartilhar o Evangelho de Cristo. Verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito para serem as minhas testemunhas. Aqui o texto nos revela, amados irmãos, que nós precisamos do poder do Espírito. E precisamos do poder do Espírito porque somos fracos. E somente através do empoderamento do Espírito podemos ser genuínas testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo. Há duas expressões aqui que eu gostaria de enfatizar. Primeiro, poder. No grego, a palavra grega é dynamis, ou dínamos, que é a mesma palavra que dá origem à nossa expressão dinamite. Jesus está dizendo, mas recebereis a dinamite do Espírito. Oh, glória! É o dínamos. É um poder que não pode ser contido. Demônios se submetem. Enfermos são curados. Mortos podem ser ressuscitados. E o evangelho da graça, do poder de Deus é anunciado com ousadia e graça pela igreja que Ele remiu, que Ele escolheu, que Ele amou e resgatou com o seu próprio sangue. Segunda expressão, marturel, que é a palavra que Lucas usa e que é traduzido nas nossas versões por testemunhas. É a mesma palavra que dá origem à nossa expressão Marte.
e fala da nossa dedicação, comprometimento e devoção à causa do reino de Deus, à causa de Cristo, ao ponto de sacrificarmos, ou melhor, de oferecermos, de devotarmos e dedicarmos a nossa própria vida. Santos entregaram a sua vida para que o evangelho chegasse até nós. Os santos do Novo Testamento. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo em Roma. Paulo foi decapitado nos dias do imperador Nero. Policarpo foi lançado, um dos pais da igreja, no 2º século, foi lançado no óleo fervente. Inácio de Antioquia, jogado às feras. Enquanto multidões de romanos aplaudiam, homens e mulheres deram a sua vida por amor a este evangelho. Homens e mulheres continuam dando a sua vida por amor a este evangelho, continuam sendo testemunhas deste evangelho, testemunhas de Cristo, testemunhas do evento no tempo e na história que Deus amou o mundo, e este amor não ficou apenas em palavras, este amor se fez carne, habitou entre nós, este amor foi revelado em Cristo, na sua vida, morte, ressurreição. O quanto você está comprometido com o reino de Deus? O quanto você está comprometido com esta causa? O quanto você tem dedicado a sua vida para servir a este propósito? Para servir a Cristo? Eu digo para você nessa noite, que se você se considera fraco, incapaz, Jesus te diz, você receberá o poder do Espírito. Você receberá o poder do Espírito. Você será empoderado pelo Espírito. E quando você for empoderado pelo Espírito, revestido pelo Espírito, ungido pelo Espírito, sua fraqueza não poderá conter este poder. Seu temor não poderá conter este poder. Sua inaptidão não poderá conter este poder. O poder do Espírito sobre a igreja do Senhor Jesus. Quarto e último, precisamos compreender a natureza da ascensão de Jesus Cristo. Olha o que o texto diz, nos versos 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Sabe, irmãos, é extremamente significativo para nós esta verdade revelada no texto, que Jesus ascendeu aos céus. Falamos muito da sua encarnação, da sua ressurreição,
mas muito pouco da sua ascensão. O Cristo que vive não é mais o Cristo pendurado no madeiro. Não é mais o Cristo vilipendiado, vituperado, que padeceu pelos nossos pecados. E aquele que ressurgiu dentre os mortos e ascendeu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde haverá de voltar muito em breve para julgar os vivos e os mortos. A ascensão está no credo dos apóstolos, um dos primeiros credos da igreja. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, ascendeu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vive. Mas eu quero dizer para vocês que há 3 verdades acerca da ascensão de Jesus que são importantes refletirmos. Primeiro, que a ascensão de Jesus foi física, corpórea. Assim como a ressurreição, quem ascendeu aos céus não foi um fantasma, um espírito. Foi Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Agora, ele está honrado e exaltado à destra do Pai, como Deus homem. E, portanto, a sua ascensão é física. Atos capítulo de número 7, versos 55 e 56. Estevão, sendo apedrejado, vê os céus abertos. E Jesus, o homem Jesus, em pé, cheio de glória, à destra do Pai. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, ele ascende aos céus, após ter estado com os discípulos e os abençoado, e até mesmo comido peixe assado com eles. Ele é assunto aos céus e é visto pelos discípulos. Sua ascensão é física. Segundo, sua ascensão é mediadora. O que Jesus faz, assunto aos céus, exaltado à destra do Pai? Intercede por mim e por você. Romanos 8, 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Pois Cristo está sentado à destra de Deus e também intercede por nós. 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. E terceiro, a ascensão de Cristo é consoladora. Por que é consoladora? Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10. Por que a ascensão de Cristo é consoladora para a igreja? Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10. Por isto diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu senão aquele que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A ascensão de Cristo implica na concessão dos dons para a igreja, para a edificação da igreja. Mas veja comigo também Efésios capítulo 2, verso 6. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observe o que
Paulo está dizendo, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados irmãos, a ascensão de Cristo significa que nós temos um representante à destra do Pai e, sobretudo, nós temos um homem, um de nós, o verdadeiro homem, Jesus. Nós temos um de nós já desfrutando da bem-aventurança eterna. A ascensão de Cristo, irmãos, implica sobretudo que, assim como Ele, nós também seremos glorificados. Nós também seremos exaltados, à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz São João na primeira carta, capítulo 3, versículo 2, assim como Ele é, nós o veremos. E certamente nós devemos lembrar do Salmo capítulo 8, que é reverberado em Hebreus capítulo 2, que é o homem para que dele te lembres. Que é o homem para que dele te lembres. Visto que foi feito um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Jesus é o segundo Adão, que já está revestido de glória e honra, porque o autor de Hebreus usa esse texto de Salmo 8 para se referir a Jesus. Que é o homem para que dele te lembres? Ou seja, irmãos, nós temos um de nós junto ao Pai, glorificado, exaltado. E certamente todas as agruras desta vida cessarão, porque quando Ele vier, veja o que os dois anjos dizem para os discípulos. O que é que vocês estão com os olhos fixos no céu? Este que vocês veem subindo, haverá de descer. O que é impressionante é que os anjos não dizem para os discípulos que nós iremos subir, mas que ele vai outra vez descer. Isso nunca intrigou vocês, não? O texto não está dizendo para os discípulos que eles fiquem olhando para o céu porque eles vão subir. Não, que eles tirem os olhos dos céus, olhem para o que está ao seu derredor, para a sua vocação de testemunhar, de proclamar este evangelho do reino, começando em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, porque este que eles viram subir, ascender aos céus, haverá de voltar outra vez. E aqui está a nossa consolação, que Cristo vai voltar. Você pode dizer para o seu irmão aí, está do seu lado, eu não sou disso não, irmãos, eu não sou, vocês sabem, eu sou de usar esse tipo de artifício na pregação, mas diga para o seu irmão se você quiser, olha, tenho certeza, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, esta é a consolação da igreja, Cristo vai voltar. Que Deus nos encha de esperança nessa bendita consolação. Não turbemos os nossos corações, creiamos em Deus e creiamos em Jesus Cristo, porque Ele foi, mas haverá de voltar outra vez, e onde Ele estiver, sua igreja também estará. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, abençoa-nos, enche-nos da tua graça, ó Deus, nos empodera com teu Santo Espírito para a proclamação deste evangelho do reino, nos ensina, Senhor, por meio do teu Santo Espírito, a não vacilarmos, a não desvanecermos em nossa fé, ó Pai, em nome de Jesus,
por meio do Teu Espírito Santo, renova as nossas forças, anima a nossa fé, erga-nos, ó Deus, da nossa apatia, Senhor, erga-nos, Senhor, do nosso comodismo, da nossa frieza, ó Pai, enchendo-nos do gozo, do júbilo e do poder do Teu Espírito Santo, para que sejamos uma igreja viva, uma igreja animada, uma igreja fortalecida, uma igreja cheia da esperança e da consolação do Espírito Santo. Ó Deus, nós te pedimos em o nome de Jesus. E a igreja diz...